Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai estar discutindo aí sobre dispositivos de entrada e saída. Iniciando pela seção 1 de visão geral, o que a gente tem é que os dispositivos de entrada e saída, no sistema de computação, no computador, eles são responsáveis por realizar a comunicação com o mundo externo. Então eles são responsáveis tanto por capturar os dados e trazer esses dados para o computador realizar o processamento, como também, após ser realizado todo esse processamento, selecionar as informações e exibir para o usuário. Então, na seção 2, o que a gente tem aí é periféricos e módulos. E aí, já iniciando, o que a gente tem é que os periféricos, eles não são conectados diretamente no barramento do computador. E por quê? Basicamente por 3 motivos. O primeiro deles é que existe uma grande variedade de periféricos. Então, como para controlar esses periféricos é necessário ter, por trás alguma lógica implementada, e essa lógica ela é executada no processador, seria inviável para o processador, diante dos vários tipos de dispositivos que existem e que estão existindo continuamente no mercado. Seria inviável para o processador incorporar toda essa lógica. Isso também porque cada dispositivo ele costuma ter uma lógica específica para controle, ele costuma ter comportamentos específicos com base na sua composição. Então, esse aí é o primeiro motivo. O segundo motivo é que a taxa de transferência de dados dos periféricos normalmente é muito mais lenta. Isso é algo que a gente já vem levantando desde o início da disciplina. Então, os dispositivos de entrada e de saída, eles são conhecidos como os dispositivos que possuem uma taxa de transferência de dados lenta. Então, se conectados no barramento, que seria aí o mesmo barramento, um barramento de alta velocidade, que é o barramento que vai tanto à memória como ao processador, esses dispositivos eles estariam trazendo um prejuízo em questão de desempenho. Então, eles estariam tornando a comunicação no sistema de computação mais lenta. E aí, por fim, o que a gente tem é que os periféricos eles utilizam formato de dados e tamanhos de palavras diferentes do que são utilizados no computador. Então, essa última observação aí, esse último motivo, ele se comunica também com o primeiro, que vem do fato justamente da grande variedade dos dispositivos de entrada e saída dos periféricos. Então, toda aquela questão de ser necessário implementar uma lógica específica que comporte esse formato de dados e tamanhos de palavras que vai variar de dispositivo para dispositivo. Então, o que a gente tem, nos dispositivos é que um dispositivo de entrada e de saída, ele basicamente pode ser constituído aí de 2 partes, sendo a primeira delas o dispositivo propriamente dito, que é o que a gente chama aqui na disciplina, de periférico. E a segunda parte seria aí o módulo de dispositivo. Então, observando aqui pela figura, o que a gente tem aqui seria o dispositivo, no total, e aí aqui o que está dispositivo, que é o dispositivo em si, seria aí o periférico, e aí associado a esse periférico a gente tem aqui um módulo, que é um módulo, por meio de uma interface, que vai seguir alguma norma ou padrão, vai estar controlando aí esse dispositivo. Então, falando um pouco mais do módulo, o que a gente tem é que quem vai estar conectado de fato ao barramento é o módulo de entrada e de saída. Então, o que a gente tem aqui, que a gente já está habituado a ver o barramento de sistema, que está dividido aqui nas linhas de endereço, linhas de dado e linhas de controle. Então, esse módulo aqui ele é conectado a esse barramento, e aí nele vai haver uma lógica implementada para realizar a comunicação do periférico, que é o dispositivo, com o barramento do sistema. E o que a gente ainda tem aí nos módulos é que para cada módulo é possível conectar um ou mais dispositivos. Então, a gente tem aqui nessa figura, dá para observar aqui o módulo, e aí nesse módulo, em apenas um, pode ser conectado mais de um periférico. Em relação à interface com o módulo de entrada e de saída, aquela interface que vai interligar o módulo de entrada e de saída com o periférico, o que a gente tem aqui são alguns componentes de sinais. Então, nessa interface a gente tem aí
sinais de controle, que são responsáveis por desempenhar alguma função particular no dispositivo, seja essa função algum acionamento mecânico ou algum envio de comando mesmo para leitura ou exibição de dados. A gente tem os dados em si, que aí vão ser o conjunto de bits que vão ser enviados ou recebidos, né, de e para o periférico. A gente tem aí os sinais de estado, que são sinais responsáveis por verificar se, a depender do dispositivo, se ele está pronto para realizar determinada operação ou até mesmo se ele está com algum defeito. A gente tem também aí a lógica de controle, que é responsável por controlar a operação do dispositivo em resposta a algum comando. Então, o dispositivo recebeu lá um comando para leitura de dado do mundo externo para enviar para o computador. Então, essa lógica aí de controle, ela vai ter todas as instruções incorporadas a ela para executar essa operação. A gente tem também aí o transdutor, que é responsável por realizar a conversão de energia, que aí eventualmente é energia mecânica para dispositivos de entrada e saída. Então, é gerada alguma energia mecânica que é convertida para energia elétrica e eventualmente vai gerar sinais elétricos. Então, esses sinais eles devem ser convertidos de sinais mecânicos para sinais elétricos, que são os sinais elétricos o que o computador consegue compreender. E associado aí ao transdutor, o que a gente tem é que ele também tem um buffer, que é responsável pelo armazenamento temporário de dados a serem transferidos. Então, como os dispositivos de entrada e de saída eles possuem uma comunicação mais lenta, esse buffer aí ele sempre vai estar associado no intuito de evitar perda de dados que devem ser enviados para a CPU ou recebidos da CPU. Em relação ao funcionamento de um módulo de entrada e de saída, o que a gente tem aqui é que quando a CPU ela deseja, que determinado dispositivo realize alguma operação, ela vai executar aí uma sequência de ações. Então, a primeira ação associada a isso vai ser interrogar se o dispositivo, se o módulo, para verificar o estado. Então, a primeira operação associada a isso vai ser interrogar o módulo para verificar se determinado dispositivo que está conectado a ele, se determinado periférico, ele está com o estado de pronto. Então, ele faz primeiro essa verificação aí do sinal, do estado. Depois, ele retorna o estado do dispositivo. O módulo vai retornar esse estado do dispositivo para a CPU. Em sequência, o que ocorre aí é que se o dispositivo ele estiver de fato pronto para realizar a transmissão dos dados, o processador ele vai requisitar a transferência de dados. No quarto passo, ocorre que o módulo ele vai obter determinada unidade de dados. Então, ele foi solicitado, ele está pronto para realizar a operação e aí agora ele faz a obtenção desses dados que estão no mundo externo e devem ser enviados para a CPU. E por fim, aí no passo 5, o que a gente tem é que esses dados eles são transferidos do módulo de ES, que eventualmente aqui, quando eles foram capturados aí do mundo externo, eles foram salvos lá naquele buffer. Então, esse módulo ES que tem associado aquela interface que tem aquele buffer, realiza agora a transferência dos dados para o processador. E aí com isso, quando o dispositivo ele termina de realizar essa operação, o módulo ele vai enviar uma notificação para a CPU que vai gerar aí alguma requisição de interrupção. Então, nessa requisição de interrupção vai ser quando vai ser emitido o sinal de que a operação terminou. Em relação às funções do módulo ES, o que a gente tem é que, dentre as listagens das principais, a gente tem a questão do controle de temporização, principalmente pela questão de que como as taxas de transferência de dados, então, como aqui no módulo ES estão dispositivos muito lentos, é necessário que seja realizada esse controle e temporização para que os dados não sejam perdidos e para que haja aí uma sincronização
entre as transferências de dados. A gente tem aí, né, realizar a comunicação com o processador, então buscar todas essas informações que estão vindo ou saindo daqui dos periféricos e enviar lá para o processador. A gente tem também a comunicação com os dispositivos, então o módulo aqui, na verdade, ele é uma interface, ele não é o responsável em si por buscar ou enviar informação, então ele precisa estar realizando aí essa comunicação com os periféricos, com os dispositivos. A gente tem também aí que é função do módulo disponibilizar uma área de armazenamento temporário de dados, principalmente também pelaquela questão, tanto os dados que estão vindo lá da CPU em uma taxa muito alta e que não podem ser perdidos, porque os periféricos eles fazem essa transmissão numa taxa mais lenta, como também acumular uma quantidade suficiente de dados que vêm dos periféricos para poder enviar para a CPU, para não estar enviando de poucos em poucos dados e aí estar ocupando a CPU com uma atividade que poderia ser realizada de uma única vez. Por fim, o que a gente tem aí ainda de função é a detecção de erros. Então, esses módulos aqui, eles estão aí interligados com periféricos que podem sofrer aí algum erro, que podem estar com alguma falha. Então, associado aqui principalmente à questão do bit de paridade, vão ser detectadas aí as falhas, tanto mecânicas como eletromecânicas, e também falhas de formatação de dados. Então, vindo aí com um exemplo, né, o que a gente teria nesse esquema aqui, a gente tem o disco como sendo o periférico, a gente tem o módulo em si, e aí o disco junto com o módulo formam aí o dispositivo de entrada e de saída. A gente tem aqui o barramento do sistema de computação, a CPU e a memória. Então, o que a gente vai estar ilustrando aqui nesse exemplo é a transferência de dados do disco para a memória. Então, o disco aqui, certo? Como sendo aí, por exemplo, o disco rígido, que é um tipo de memória, né? Então, vem aqui até essa pergunta, o disco, que é um tipo de memória. Mas, na verdade, é uma memória externa. A gente já viu isso lá na aula de memória. Ele é, na verdade, um dispositivo de entrada e de saída. Nesse exemplo, que a gente vai estar ilustrando é o envio, né, de alguma informação que está aqui no disco rígido para a memória interna do computador. Então, respondendo aqui essa pergunta, o que a gente tem é que sim, ele é um dispositivo de entrada e de saída, e ele é porque ele está externo ao sistema de computação. Então, ele não é, o disco rígido não é uma memória interna. Então, ele precisa sim se conectar de alguma forma com o sistema de computação, e aí a conexão dele com o sistema, como ele é um dispositivo externo, é por meio dos módulos de entrada e de saída. Então, o que ocorre aqui nesse exemplo é que a CPU ela vai solicitar, né, ela vai fazer a solicitação da leitura de algum dado que está lá no disco. Depois, o disco ele vai enviar um fluxo de bits para o módulo que vai ser armazenado naquele componente buffer, que é de armazenamento temporário. O módulo ele vai gerar, como ele já tem a informação salva dentro do sistema de computação, ele vai gerar uma interrupção notificando a CPU o fim da operação de entrada e de saída. E aí, após isso, o que ocorre é apenas a transferência das informações por meio aqui do barramento, utilizando aquelas 3 linhas de barramento que a gente já viu, a de endereço, para especificar onde, né, aquela informação ela vai ser salva, os dados que vão ser para transferência dos dados que estão aqui no buffer do módulo, e a linha de controle para especificar a operação a ser realizada, que no caso aí vai ser uma operação de escrita na memória interna aqui do sistema de computação. Então, o que esse slide aqui vem a informar é justamente isso, que após a sinalização da interrupção, a CPU ela vai desviar o tratamento, ela vai desviar para o tratamento daquela interrupção, que é quando vai ocorrer aí a ruptura daquela operação que estava sendo realizada. Os dados eles vão ser transferidos da CPU para a memória, e aí após isso vai ser vinda aí uma nova instrução a ser executada. Em relação à estrutura do módulo de entrada e de saída,
o que a gente tem aqui é que ele é composto aí por alguns registradores de dados que vão realizar o armazenamento dos dados que vão ser transferidos tanto do módulo para a CPU como da CPU para o módulo. A gente tem também registradores de estado que vão oferecer informações do status do periférico. Então, se aquele periférico ele está pronto para realizar determinada ação ou não. A gente tem também a lógica de interface de dispositivos externos, que vai ser aí uma interface com o periférico em si. Foi aquela interface que a gente já viu no começo da aula. E aí a gente vai ter aqui também a lógica de entrada e de saída, que vai interagir com o processador por meio de um conjunto de linhas de controles. E aí o principal intuito dessa lógica é fornecer ao processador uma visão simplificada dos periféricos, omitindo detalhes de temporização, de formato e de operações eletromecânicas desses periféricos. Então, o intuito principal aqui é fornecer para o processador que, independente do dispositivo que esteja conectado naquele módulo, ele é apenas mais um dispositivo. Então, o processador ele não precisa estar se preocupando com essas questões de temporização, de formato de dados, de operações eletromecânicas. Ele precisa apenas se concentrar no que ele quer fazer com aquele módulo, se ele quer enviar dados ou se ele quer receber. E aí, a gente tem que cada módulo de entrada e de saída que controlar mais de um dispositivo externo, ele vai ter aí associado a ele um conjunto exclusivo de endereço, justamente aí pela questão de que aqueles módulos eles vão precisar ser acionados pelo processador. Então o processador ele precisa saber qual a localidade daqueles periféricos no sistema de computação. Então vai haver aí também esse conjunto de endereços dedicado para isso. E na seção 3, pessoal, o que a gente tem aqui são as operações de entrada e de saída. E aí listando, né, as possíveis operações de entrada e de saída que a gente vai estar discutindo aqui na aula de hoje são a de entrada e de saída programada e a de entrada e de saída controlada por interrupção. Na de entrada e saída programada, o que a gente tem aqui é que é emitido um comando de leitura ao módulo ES. Então a CPU realiza essa emissão do comando para o dispositivo de entrada e de saída. Depois ocorre aí a leitura do registrador do estado do módulo para verificar o estado dele, se ele está pronto ou se ele não está. Quem está realizando aqui essa operação, né, de leitura é o dispositivo de entrada e saída. Após ele verificar o estado, o que ele realiza é a emissão dessa informação lá para a CPU. E aí, se o estado não estiver pronto, ele continua aqui nessa verificação até que o estado esteja pronto. Então, o que a gente já observa aqui de início é que ocorre aí uma dedicação, certo, da CPU. Então, a CPU ela entra aqui nesse processo, ela fica presa até o momento em que esse estado aqui esteja pronto e siga o processo. O que a gente ainda tem aqui nessa verificação é que pode aqui ocorrer uma condição de erro que vai ser eventualmente detectada pelo módulo de entrada e saída e notificada para a CPU para ser realizado aí algum tratamento. Então, quando a verificação do estado vem para o estado de pronto, o que ocorre é que é lida a palavra do módulo de entrada e de saída. Então, lá no buffer, né, está armazenada aquela informação que a CPU solicitou. E aí, após essa leitura aqui, o módulo de entrada e de saída ele vai enviar lá para a CPU essa informação. Depois, essa informação ela vai ser gravada na memória. Então, a CPU pega aquela informação que foi emitida pelo módulo, né, que chegou lá na CPU, e salva essa informação lá na memória. Depois daqui, é verificada, é acionada aí a verificação se a operação ela terminou ou não. Se ela não tiver terminado, retorna-se aqui para o ciclo e aí é emitido novamente o comando de leitura do módulo para verificar o estado dele e seguir todo o fluxo novamente aqui em um laço de repetição. Se ela terminou,
segue-se aí, né, a CPU para a próxima instrução. Então, algumas observações que a gente tem dessa operação é que o processador ele vai possuir controle direto da operação de entrada e de saída, e ele vai estar aí, né, na verificação do estado do dispositivo, no envio do comando de entrada e de saída e também na transferência de dados. Então, o que a gente tem aqui é que o processador ele está dedicado exclusivamente para essa operação. E aí, quando o processador ele realiza essa emissão do comando, então, quando ele quer buscar algum dado ou então enviar algum dado para o mundo externo, ele está preso aí nessa operação de entrada e de saída e ele precisa esperar até que essa operação termine para poder seguir aqui para a próxima instrução. E aí, com isso, o que ocorre é que o processador ele vai estar verificando periodicamente se o estado do módulo ES ele terminou ou não a operação para poder seguir para a próxima, que é justamente o que ocorre aqui nessa última verificação. Então, sigo todo o fluxo após ter salvo todo ou lido, né, todo um conjunto de informações aí externas e ter enviado lá para a CPU para ser salvo na memória. É realizada aqui essa verificação para saber se a operação ela terminou ou não e se a CPU ela vai poder ser dedicada para outra operação que não seja essa operação de entrada e de saída de dados. Então, a grande desvantagem desse sistema é essa dedicação exclusiva que a CPU precisa ter para a operação de entrada e de saída. E aí a próxima operação, o que a gente tem é que ela é uma operação de entrada e saída controlada por interrupção. Então, analisando aqui esse fluxo, o que a gente tem é a emissão de um comando de leitura. Então, a CPU ela quer realizar alguma leitura do mundo externo, então ela aciona aqui com a emissão desse comando, o módulo ES, e aí após realizar esse acionamento, ela é destinada a fazer algo mais, a executar outra operação. O módulo ele já foi acionado e aí ele fica aqui verificando o estado do módulo. Quando ele está pronto, ele envia aí uma interrupção, e aí essa interrupção, né, que é enviada do módulo de entrada e de saída para a CPU, ela vai fazer com que a CPU que estava executando outra operação, né, que estava aqui executando algo mais, ela venha para essa verificação, para realizar essa operação de entrada e de saída, que o módulo já está pronto. Então, como ele já está pronto, o que a gente tem aqui é unicamente o fluxo para o bloco de pronto e também o fluxo para o bloco de condição de erro, que, né, por ser um periférico de entrada e de saída, ele está sujeito a isso. Então, o que a gente tem aqui, pessoal, quando, né, a CPU ela é acionada por meio de uma interrupção para essa operação de entrada e saída, é que esse estado de verificação aqui ele já vai estar ou nessa condição de erro, como a gente já falou, ou, né, propriamente no estado de pronto. Então, vem aqui para o estado de pronto, quando não é acionada aqui nenhuma condição de erro, e aí é lido pelo módulo a palavra que está armazenada lá no buffer desse módulo. E aí essa leitura da palavra é realizada e essa palavra ela é enviada para a CPU. Quando ela chega lá na CPU, a CPU ela realiza, né, a gravação dessa palavra lá na memória. Então ela armazena o dado que veio aí dessa operação de entrada e de saída e faz a verificação. Ela verifica se essa operação de entrada e de saída ela terminou ou não. Se ela terminou, o processador aí segue para a próxima instrução, e se ela não terminou, é emitido aí novamente um novo comando de leitura ao módulo de entrada e de saída. E aí, após a emissão desse comando, a CPU ela é destinada para fazer alguma outra operação e aguarda aí até que seja gerada a interrupção informando que o módulo está pronto para enviar os dados. Então, o que a gente tem aqui de característica nesse modelo é que o processador ele vai enviar aí um comando de entrada e de saída para o módulo e vai continuar executando outras instruções. Então, ele não precisa da dedicação exclusiva que era necessária no método anterior.
o módulo, né, ele vai realizar a interrupção do processador quando ele estiver pronto para realizar a troca de dados. E a gente tem também que o processador, ele efetua a transferência de dados e depois retorna para o seu processamento original. Então, após realizar toda essa transferência aqui, ele retorna novamente tanto para a emissão do novo comando, né, quando necessário, de leitura ao módulo, como também a retornar aí para o estado para a operação que ele estava executando antes de ser interrompido. E aí, pessoal, como exercício, trago aí 3 questões, certo? A gente tem aí 3 questões de exercício. E a primeira questão, vocês vão realizar aí uma discussão sobre uma operação de entrada e de saída não apresentada em aula, que é o acesso direto à memória, que vem aí da sigla em inglês DMA. Então, realizem aí uma pesquisa, certo? Não façam só Ctrl+C, Ctrl+V. Pesquisem, de fato, coloquem o entendimento de vocês na questão. Na questão 2, vocês vão discutir sobre os motivos dos periféricos não serem conectados diretamente ao barramento do sistema. Então, por que é que esses periféricos eles precisam aí estar conectados ao módulo de entrada e de saída e não diretamente ao barramento? E, por fim, vocês vão discutir sobre o motivo das memórias externas serem dispositivos de entrada e de saída, certo? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail e até a próxima aula.